Bem, seja bem-vindo ou bem-vinda, bem-vindo ou bem-vinda a esse encontro, onde a gente mais uma vez vai tratar aqui de riscos psicossociais a partir aí dessa mudança da NR1, que exige a inclusão dos riscos psicossociais no PGR e causou um burburinho, causou aí um desespero total e absoluto. Vai adiar? Não vai adiar? Como é que vamos fazer isso? Qual o melhor questionário para ser aplicado? E o burnout? E como é que faz é, diagnóstico de burnout? Como é que faz diagnóstico de doença psiquiátrica? As empresas serão obrigadas a garantir a saúde mental dos trabalhadores, vão ser obrigadas a implantar programas de saúde mental. Basicamente, o mercado só fala nisso. E eu tenho remado contra a maré contrariando o senso comum, e dizendo: pelo amor de Deus, pare de falar de burnout. Pare de falar de transtorno mental. Não é assim a história. Risco psicossocial não se resume a isso, não se resume a transtorno mental. E mais que isso, a avaliação de risco psicossocial não busca encontrar doentes, pessoas com transtorno, não busca avaliar danos, até porque não é documento médico. Quem faz a avaliação de risco psicossocial não é médico, não é psiquiatra, não é psicólogo. Então, não tem habilitação para avaliar danos. Logo, esse tema, a não ser entre psicólogos e médicos, não deve nem ser abordado. Porque eu não tenho competência, sem ser médico ou psicólogo, para afirmar que o trabalho causou ou não um transtorno mental para alguém. Não tem como. Isso é absurdo. Logo, não me importa se é fácil ou difícil, como deve ser o diagnóstico ou não, e se o trabalho causou ou não o dano, porque eu não saberei avaliar, não poderia fazê-lo. Eu não qualifico esse dano. Obviamente, se eu não qualifico esse dano, se eu não posso afirmar isto é dano, isto é um transtorno mental, esse grupo de pessoas está adoecido pelo trabalho, se eu não posso fazê-lo, eu não posso usar isso como parâmetro para minha avaliação. Logo, a avaliação de risco psicossocial não trata de sintomas, não trata de transtornos, não trata de doença. Não adianta ficar associando a avaliação de risco psicossocial a transtorno mental. A avaliação de riscos psicossociais trata da doença do trabalho e não do trabalhador. Encontra os sintomas de adoecimento do trabalho. Mas isso é minha opinião. E talvez não, com certeza não importa muito. O que importa é o que está na norma. O que importa é o que está na NR17, que vai contar para a gente como as avaliações ergonômicas devem acontecer, inclusive as psicossociais. Quando a gente abre, e aí antes de eu abrir aqui, eu vou compartilhar, vamos fazer uma análise do que a NR17 diz para a gente, tirando a opinião do Rodrigo e a sua opinião, o que está na norma e vale para todos os empregadores brasileiros. A gente tem que lembrar a coisa que eu já falei aqui, que é o seguinte: não existe um consenso internacional, uma norma internacional para definir o que é risco psicossocial. Então, eu posso adotar a minha relação, você pode adotar a sua. E a NR17 adotou a dela, a que deve ser seguida. E isso é preciso entender. Eu só posso falar de risco psicossocial se eu tiver por trás uma teoria. Tudo que eu falar de risco psicossocial se baseia em alguma literatura técnica ou científica. Ou seja, se você não está se baseando numa teoria, isso não existe. Por quê? Porque é a teoria que vai definir o meu olhar do que é risco psicossocial. Eu já disse isso outras vezes e torno a insistir. Risco psicossocial não é como ruído. Em que ruído é ruído aqui, é ruído ali, é ruído em qualquer outro lugar. Eu pego um dosímetro com Q3 e eu meço o ruído em qualquer lugar do planeta. Risco psicossocial não. Vai depender da teoria que eu adotar. Quando eu entendo isso, para cumprir a norma, para fazer cumprir a NR17, e veja que hoje eu vou ignorar a NR1, porque a NR1 não mudou nada. Se entrar ou não em vigor, não muda nada. Nada. Vou fazer até um parênteses aqui. Eu não consigo entender porque a assistência fala de NR1.
Porque um auto de infração tem que apontar as infrações, uma auto de infração trabalhista do autor do trabalho, ele vai ter que apontar quais itens da ANR a empresa infringiu. E, obviamente, não pode ver no auto de infração esse item da NR1 que diz elaboração do PGR, incluindo riscos psicossociais, porque isso é vago. Ele vai ter que apontar os itens da NR17, que subsidiam esse item da NR1. Então, minha preocupação não é com o que que a NR1 diz, é se eu fiz a análise regular preliminar, conforme manda a NR17.3. Se houver necessidade de AET, Análise Econômica do Trabalho, ainda está na NR 17.3. E depois tem que cumprir o que está na NR 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8. Qualquer outra infração que envolver ergonomia vai estar nisso aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque é na NR 17 que está descrevendo, que dá a base para dizer o que que eu devia fazer para incluir os riscos psicossociais ou não. Não é a expressão vaga. Então o pessoal está esperando, vai adiar? Bom, se vai adiar ou não, não sei, porque não tem a menor relevância. Se um auditor for autuar uma empresa e autuou ao longo desses anos poucas autuações, geralmente a NR campeã de autuações é a NR7, saúde. Mas a NR17, mas tem infrações, obviamente, lá de NR17 vai sempre se basear, vai continuar se baseando no NR17. Então pode adiar, pode não adiar, pode tirar, pode proibir, e as autuações vão ser as mesmas, porque os riscos psicossociais estão definidos dentro da NR17. O modelo de risco psicossocial na norma brasileira está na NR17.4, principalmente, tá? Porque eu vou mostrar para vocês que, na verdade, está esperado na 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos entender por quê. Mas está principalmente na NERS 7.4, organização do trabalho. Bom, dito isso, volto um pouquinho. Se eu estou falando de risco social, eu tenho que ter uma teoria por trás, uma bibliografia por trás. E quando a comissão tripartite alterou, começou a viger lá em 2022, a NR17, atualizou, naquele movimento de atualização das NRs, foi usado um modelo técnico, foi usado perdão, um modelo científico, uma teoria científica, para embasar essas alterações. E se eu não entendi isso, não sei nem porque eu estou falando de análise ergonômica, tá? Nem sei porque que sem entender isso não dá nem para começar a falar de análise ergonômica preliminar, risco social, é besteira. Eu tenho que entender que existe um modelo embasando isso e ir lá consultar qual é o modelo. Para saber entender esse modelo, nós temos que ir lá na NR17. Vamos lá tentar entender o que que é realmente esse negócio. O que que é a norma, qual foi o conjunto de conceitos usados pelo legislador, pela comissão tripartite, e que, obviamente, tem força de lei. Então vamos lá analisar a NR17. Se a gente voltar aqui, eu estou agora na tela com a NR17, tá? Você pode abrir a sua aí. Você vai ver que eu tenho 17.1, objetivo da norma, tá? Os bloquinhos da NR17, como ela foi dividida. Eu tenho os objetivos da norma. Nossa, estou indo muito rápido, calma. 17.2, campo de aplicação. Olha, isso aqui se aplica a todo mundo. Acabou, no caso se aplica a governo, se não é. Tem trabalhador, acabou. 17.3, a avaliação das situações de trabalho. Ela começa dizendo, definindo o que que é AEP e AET, e vai dizer que a AEP tem que incluir a, a e pode ser a abordagem quantitativa, qualitativa, semi-quantitativa, que tem que avaliar as condições psicofisiológicas dos trabalhadores, as características psicológicas dos trabalhadores. Ela vem aqui primeiro dizendo: olha, você tem que avaliar. A regra, a partir de hoje, é essa. Todas as organizações de qualquer porte, exceto o MEI, basicamente 17.3 vai dizer isso para a gente, exceto o MEI, tem que fazer uma análise ergonômica preliminar. Ponto. Se na análise ergonômica preliminar você não conseguir resolver todos os problemas, porque essa análise ergonômica tem que analisar os problemas evidentes, se você não conseguiu analisar isso, evolua para análise ergonômica do trabalho, AET. Essa é a norma.
Então diz, olha, isso aqui é a norma da ergonomia, seu objetivo, vale para todo mundo, e todo mundo vai ter que fazer assim, exceto o MEI. Todo mundo. Mesmo PME, grau de risco 1 e 2, o 3 está dizendo isso. Você vai ter que fazer uma AEP, análise não preliminar. Se não resolver todos os problemas, você vai fazer a AET. Beleza. Na 4 a gente segue. Ele vai dar aqui as condições, né? Vai escrever a articulação com esse MSO, as etapas da ET. Então, ele primeiro define como é feita essa avaliação. O como, as formas, o aspecto formal das análises ergonômicas. A EP e a ET. É o bloco 3, 17.3. A partir do 17.4, organização do trabalho, ele vai começar a falar os 5 vieses que esta teoria que embasou em NR17, como ele enxerga, como essa teoria enxerga a ergonomia. Tá, mas como é que eu. Tá, já entendi que o aspecto formal é a EP e a ET. E como é que eu preencho a EP e a ET? O que que eu considero? Aí ele agora vai explicar. Bom, na nossa visão aqui, que passa a valer para todo brasileiro desde 2022, para todo empregador brasileiro, ergonomia se divide em 5 vieses. Você vai ter que analisar a organização do trabalho, 17.4. Você vai ter que analisar, vamos. Espera aí que eu passei muito. Levantamento, transporte, descarga de cargas individuais. Na sua EP tem que estar organização do trabalho, levantamento, transporte de cargas de transporte e descarga individual de cargas. Claro, se tiver na empresa, né? Organização, claro que tem. Já cargas, se tiver. O mobiliário dos postos de trabalho. Também vai ter que analisar lá na sua EP. Trabalho com máquinas, equipamentos, ferramentas manuais, na EP, eu, e, se for necessário, na ET. E condições, conforto, ambiente de trabalho. Qualquer EP que não tenha analisado esses 5 pontos não cumpre a norma, não atende a norma. Desculpa, você já está autuado. Tu quer saber se você fez mês passado, fez ano passado? Não está conforme. São esses itens: 17.4.1, 17.4.2, 17.5.3. Você vai infringir um desses itens. E quando se afirma que os riscos psicossociais já estavam na NR17, é porque quando nós voltamos aqui na 17.4, vamos tentar entender o que que é análise segundo o texto normativo, que vale para todo mundo, o que que eu devo analisar quando eu falar nesse viés de organização do trabalho. Ele diz o seguinte: para efeito da CNR, deve-se levar em consideração, para fazer EP, lembra? As normas de produção, o modo operatório, a exigência de tempo, o ritmo de trabalho, o conteúdo das tarefas, instrumentos e meios técnicos disponíveis, aspectos cognitivos que possam comprometer a saúde e a segurança do trabalhador. Qualquer manual de ergonomia vai dizer que isso se chama análise de riscos psicossociais. Tem nada a ver com alteração de NR1. Isso já está aqui. Se a sua EP não analisou norma de produção, modo operatório, exigência de tempo, ritmo de trabalho, conteúdo das tarefas e os instrumentos e meios técnicos disponíveis, os aspectos cognitivos das tarefas de trabalho, me desculpe, se você está falando que agora com a alteração de NR1 as empresas são obrigadas a... Então você nunca leu nem a NR17. Isso aqui está valendo desde 2022. Quer dizer que você tem na sua empresa nunca se avaliou para os seus 100 funcionários, seus 500 funcionários, seus 1.000, seus 10.000 funcionários, as exigências de tempo, o ritmo do trabalho. Ah, você não avalia. Ah, então tá. Então tá. Agora é com a NR1. Eles pegaram isso aqui e colocaram, resumindo uma expressão, riscos psicossociais. Meu Deus, o quê? Mas já está valendo. Mas ele vai mais.
Estamos ainda no viés da organização do trabalho. Nas atividades que exigam sobrecarga muscular, estática ou dinâmica do tronco, pescoço, cabeça, membros superiores e membros inferiores, devem ser adotadas medidas técnicas de engenharia, organizacionais ou administrativas, com o objetivo de eliminar e reduzir essas sobrecargas, a partir da avaliação ergonômica preliminar ou da ET. Pera aí, Rodrigo, não entendi mais. Não era respeito social? Pulou sendo. Porque ele está falando da organização do trabalho. Bom, eu nesse momento estou na frente de uma tela de um computador para falar com você. E isso força a minha cabeça. É óbvio, né? O grupo de músculos aqui no meu pescoço segurando a minha cabeça para que eu possa olhar para a câmera. Sobrecarga muscular estática ou dinâmica do tronco, do pescoço, da cabeça. Olha o que está acontecendo aqui. É isso. Tá vendo? A sua análise ergonômica preliminar tem que verificar se a organização do trabalho gera, faz com que eu fique desta forma que vai prejudicar a minha saúde. Porque aí começa a grande confusão. Se você ler 17, NR 17, 4, 5, 6, 7, 8, os cinco vieses da ergonomia, né, que foram adotados, eu discordo. Para mim deveria ser seis, tá? Mas deveria incluir acidentes. Mas na teoria que foi adotada, nós só temos esses cinco, não tem problema algum. Mas se você analisar, você não vai encontrar risco biomecânico. Por quê? Eu já vou adiantar. Porque o risco biomecânico pode vir da organização do trabalho, do levantamento e transporte de cargas, da operação com máquinas, do mobiliário usado. Ele é um sub-risco. A alavanca é muito alta, a bancada é muito alta, não tem apoio, a tarefa é repetitiva. Não há job rotation. Eu adoro uma expressão em inglês. Mentira, eu odeio. Não há rotação na linha de produção. Então o cara passa o dia inteiro cortando frango. Cortar frango não arrebenta braço. O que arrebenta braço é passar horas e horas cortando frango, fazendo o mesmo movimento. Ai, mas isso aqui arrebenta o braço, tendinite, bursite, it. Mas não é pela concepção da tarefa. Nesse caso. É porque é a organização do trabalho. Eu obrigo o cara a fazer a mesma coisa. Eu não consigo chegar lá no tal, na tal Dortler, no risco biomecânico, se eu não considerar esses cinco vieses. Porque pode ser da organização, do trabalho, pode ser do levantamento de carga, pode ser do trabalho com máquinas, pode ser imobiliário. O conforto é aquela parte de luminância, calor, temperatura ambiente, etc. Então, aqui na Dorte Leão não vai ter isso. Mas nessas quatro aqui, o risco biomecânico ele vai ser um subproduto. A causa principal vai estar num desses quatro aqui. Já começo entendendo que se ele falou, aqui ó, ritmo de trabalho, Dortler. Conteúdo das tarefas, Dortler. Também pode gerar o quê? Transtorno mental. Quando eu começo a ler com um pouco mais de calma, já começa que essa história de rede psicossocial para, pelo amor de Deus, falar em transtorno mental. Transtorno mental é um dos riscos do risco psicossocial. Assim como a Dortler. Está na norma. Veja que quando ele está falando em organização, ele parte de imediato sobrecarga muscular estática dinâmica. Mas eu não avaliei risco psicossocial. Eu fiz EP, só não avaliei risco psicossocial. Então você quer dizer que as pessoas vão ficar doentes e você não analisou se era por causa da maneira como você organizou o trabalho? Rodrigo, você digita um pouco, aí você para fazer outra tarefa. Vamos organizar isso aqui, porque senão o cara fica só digitando adoece. É sobre isso. Organização. Não. É porque botou o cara fazer um movimento aqui, porra, né? Essa tarefa aqui, de repente, é melhor, de repente, fazer a peça, ele fazer a peça toda, porque ele faz só um pedacinho que ele faz toda hora o mesmo movimento. Se eu deixar ele fazer mais pedaços da peça,
ele consegue ir mudando os grupos musculares que vai envolver. Se ele corta o frango, mas depois ele embala, são grupos musculares diferentes, então descansa aquele grupo muscular. Rotação na linha de produção, job rotation. Isso está prevenindo do Artilé e é risco psicossocial. Gente, pelo amor de Deus, agora vai ter que avaliar risco psicossocial para evitar o burnout. Senhor, 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 nem a NR17 eles estão lendo. Pela moção de ergonomia vigente. Devem ser implementadas medidas de avaliação a partir da avaliação ergonômica, preliminar ou AET, que evite os trabalhadores, ao realizar suas tarefas. Gente, eu fiz aqui alguma coisa aqui. Peraí, desculpa. Eu cliquei aqui no lugar errado, fui numa lenda aqui. Ao realizar 17.4.3, sejam obrigados a efetuar de forma contínua e repetitiva, organize o trabalho. Posturas extremas, movimentos bruscos, uso excessivo de força muscular, frequência de movimentos membros superiores e inferiores possam comprometer a saúde e segurança, exposição a vibrações. Eu estou na organização do trabalho. Preste bem atenção. Ontem eu coloquei no grupo um exemplo muito simples, mas muito simples, que já era, obviamente, tentando preparar as pessoas para se interessarem para estar aqui comigo. O Joãozinho está sobrecarregado lá no trabalho dele, tem muito trabalho, ele passa o dia todo digitando. Já está ficando com dor no ombro. Isso é o quê? Risco biomecânico, risco psicossocial e do Archler. E aí tentei depois explicar mesmo. A metade, praticamente, foram 27 respostas, 13 não conseguiram apontar psicossocial e do Archler. Não conseguiram, que mostra que a gente não está lendo nem a norma, a gente não entende de ergonomia, a gente está precisando estudar e está todo mundo falando em específico social, por isso tanta gente vendendo formuláriozinho, questionáriozinho, oferecendo questionário online, clínica oferecendo avaliação, sem nem botar os pés no ambiente de trabalho, mas é claro, porque a gente não quer nem ler a norma, a gente não quer estudar ergonomia. É óbvio que o povo vai ser enrolado. É óbvio que toda hora, engenheiro de segurança, técnico de segurança que não pode fazer nem diagnóstico, não tem coisa de falar diagnóstico, ergonomista vai falar de dificuldade de fazer diagnóstico de burnout. Mas primeiro que fosse fácil, você nunca vai fazer. Para que você está tratando desse tema? Tem que tratar disso aqui. Postura extrema, movimento brusco, uso excessivo de força muscular, frequência de movimento, exposição a vibrações. É o que está na norma. Sabe por que que eu botei o exemplozinho lá e expliquei, mas muita gente não viu? É porque quando o Joãozinho fica ali o tempo todo fazendo aquilo, 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 aí eu venho com todas as teorias psicológicas por trás que estão aqui nessa teoria adotada pela Comissão dos Partidos, pela NR17. Rodrigo fica frustrado, Joãozinho fica frustrado, porque ele não é reconhecido, porque ele acha que ele tem um esforço extremo, porque ele acha que ele não pode ser visto, porque ele tem outras habilidades, outras competências, porque ele acha que ele não está sendo valorizado, porque ele pode fazer mais coisas e não faz, porque o pior fica para ele, mas o outro ali já foi. Peraí, como é que ele trabalha tanto, ele sai com dor no corpo e o outro ali quer puxar saco e foi promovido? Ele começa sofrimento psíquico. Por isso que é psicossocial e norte, né? Organizou o trabalho de uma forma que ele se sente isolado, frustrado, angustiado, humilhado, preterido. Entra lá a teoria do esforço e recompensa. Olha o meu esforço. Quem é que vai sofrer muito por isso? Gari, por exemplo. Se parar o gari em tua cidade, em um mês sua cidade fecha. Fecha, fecha. Vai ficar intransitável. O que vai ter de rato, o que vai ter de barato, o que vai ter de inseto vai ser terrível. E, muito comumente, pelo menos até algum tempo atrás, ainda persiste alguns estratos da sociedade, ser gari é sinal de derrota. Ele não tem o reconhecimento social. Nossa, gari. Quer dizer que se amanhã eu fizer um concurso para gari aqui, você que está me ouvindo vai dizer, tá, pô, não deu certo na profissão. A universidade para. Eu tenho certeza que você pensa isso. Eu sou obrigado a ter uma outra função. Não posso ser da limpeza urbana. Eu não posso, aqui no meu município, é conluve. Eu não posso ser conluve. Você, que está me ouvindo agora, sabe disso. Você vai pensar isso.
Então não há um reconhecimento. O cara trabalha com uma atividade insalubre, o cara tem uma baixa remuneração, o cara se expõe a perigos, é seringa, é caco de vidro, é todo tipo de sujeira. O cara vai lá, quebra 10 garrafas, bota de qualquer maneira no lixo, então ele se arrisca, arrisca a saúde dele e não tem o reconhecimento. Então eu tenho o quê? Eu tenho um problema físico mesmo. O cara pode se cortar, o cara pode se acidentar, é o movimento ficar jogando saco de lixo no caminhão. E eu tenho problema psíquico. Eu só vou ter o biomecânico porque eu tive a organização do trabalho que gera, o cara pega sobrecarga, o cara, etc, etc, etc. Por isso que quando ele começa com organização do trabalho, quando você lê o início da NR17, você fala, isso aqui tá lá, são os fatores de risco psicossociais. E na sequência parece que está falando mais da mesma coisa, mas está falando da mesma coisa. As teorias mais antigas, elas falavam de risco psicossocial exclusivamente associadas ao sofrimento psíquico. Por isso eu tenho tanto pessoal dizendo, agora eu sou implantador de NR1. Não, amigo, você só pode implantar NR1 se você entender de ergonomia, se você souber avaliar ambiente de trabalho, se você souber avaliar normas de produção, modo operatório, exigência de tempo, ritmo de trabalho, conteúdo das tarefas e aspecto cognitivo. Se você ficar só no aspecto cognitivo, desculpa, você é psicólogo, gosto muito de você, você vai ajudar bastante as empresas, mas não fazendo avaliação de risco psicossocial. Porque a avaliação de risco psicossocial é feita desta forma, considerando todos os aspectos. Não dá. Desculpa. Eu tenho dito desde o primeiro momento: vá estudar ergonomia. Isso não é só sobre sofrimento. Porque não adianta você, como psicólogo, entender tudo de saúde mental, entender o sofrimento do Joãozinho, que está se sentindo desmotivado, preterido. Ah, a teoria dos forçamentos, legal, ótimo. Mas como é que você corrige isso se você não entende de normas de produção ou modo operatório? Qual a solução? Que a solução, porque nós não estamos tratando NR17 da saúde mental do Joãozinho, é você que vai tratar, você é psicólogo, não discordo disso. Mas para arrumar isso na empresa, a doença do trabalho dele, você tem que fazer isso aqui, ó, você tem que tratar isso aqui. Ritmo de trabalho, norma de produção. Você está confundindo as coisas, confundindo terrivelmente. Por quê? As teorias mais antigas falavam de risco psicossocial exclusivamente associado ao sofrimento psíquico. Então, o pessoal que trata, normal. Eu vi o médico do trabalho outro dia quase me batendo, dizendo assim: eu, como médico, dando muito mais dos aspectos psiquiátricos que o engenheiro, um técnico. Concordo plenamente. Só que você também não entende norma de produção, modo operatório, gente, tempo, gente de trabalho. Por isso que ele não vai avaliar se tem algum doente aqui, os danos não interessam, porque não é papel dele, mas você também não vai fazer a EP, porque a EP não é feita simplesmente analisando doença. A doença analisada lá no âmbito do PCMSO. Por isso que anualmente ele senta na frente do médico trabalhador. E aí eu digo quais são os equilíbrios do ambiente de trabalho dele. Tenho que integrar isso no PCMSO para que você, médico, entende muito mais saúde mental do que o engenheiro que fez, o ergonomista que fez. Aí você avalia se ele está doente. Vamos deixar as coisas claras aqui. E talvez você indique que ele precisa do tal psicólogo. Mas eu não consigo fazer análise de risco psicossocial sem observar o trabalho real, sem ir no posto de trabalho, para entender se ali tem desequilíbrio e se esse equilíbrio está num dos cinco vieses: organização, trabalho, carga, organização, trabalho, carga, trabalho com máquinas, ferramentas adequadas, as ferramentas, conforto. A análise ergonômica é feita com observação do trabalho real, não é com questionário. O questionário ele auxilia. Vê que quando você começa a analisar a NR17, você começa a ver um bando de abobrinha que tem falado. Aí você desmistifica uma de abobrinha. Eu tenho análise econômica liminar, foi entregue aqui semana passada, eu só vou complementar. Aí vem outros, a norma. Não, a norma não aprova. Porque você não sai para fazer análise do risco psicossocial, você sai para fazer análise do posto de trabalho. E ao identificar o desequilíbrio, você tem que dizer se ele deriva da organização do trabalho, das ferramentas, carga, trabalho com máquinas ou conforto do ambiente. Mobiliário, perdão.
Já estou até perdido, olha só. Organização do trabalho, carga, ferramentas, mobiliário, conforto do ambiente. Ah, o desequilíbrio aqui deriva disso. O risco, ou seja, a doença, o potencial dano, ele vai ocorrer em função do desequilíbrio que está ligado à organização do trabalho, está ligado às máquinas do ambiente, está ligado ao mobiliário inadequado, uma bancada inadequada, uma altura inadequada, um ritmo de trabalho inadequado, uma exigência de tempo inadequado. Não existe complemento de AEP. Isso é absurdo. O que existe é análise ergonômica, considerando de cinco vieses. E só quando eu continuo aqui na NR17.4, ele fala, medidas de prevenção devem incluir, perdão, olha só o que ele fala. A exposição a vibrações, nos termos do anexo 1 da NR9, e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos ou biológicos. Por quê? Porque se eu tenho alguém exposto, é porque se organizou o trabalho dessa forma. Se alguém pode desenvolver perda auditiva, é porque alguém, a empresa, organizou as máquinas uma próxima da outra, não isolou, colocou o Rodrigo perto da fonte ou não colocou. Não é que de repente a máquina tem que deixar de existir, é porque a organização do trabalho não tirou o compressor do galpão. Então, eu tenho 100 pessoas trabalhando num galpão onde eu tenho um compressor extremamente ruidoso e isso afeta e está expondo todo mundo a uma elevada pressão sonora, cujo risco é a perda auditiva. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo isso? Na ergonomia, analisando a organização do trabalho. Por incrível que pareça, é isso que a análise ergonômica preliminar faz. Ritmo, mobiliário, equipamentos. Veja que ninguém está falando, todo mundo fala assim. Transtorno mental, mas a NR17 exige que eu fale até de vibração, agentes químicos, fisiológicos. Por quê? Porque adoece mais de todas as doenças, não só de transtorno mental. Aumenta o risco dele quando ele tem exposição ocupacional a agentes químicos, fisiológicos. Quer dizer que a SRP não tratou disso. Acho que está na hora de você começar a ler a norma de novo. Porque a teoria que embasa em NR17 não vê apenas o transtorno mental. Ele olha como um todo o trabalho. Por isso que ele vai falar na organização, ele já começa, ele fala até mesmo de agente físico, químico, biológico, vibração e tudo mais. Porque é uma outra teoria. Por isso que não dá para ser o psicólogo implantador de NR1. Psicólogo trata de trabalhador, da pessoa. Aqui está se analisando o trabalho. O trabalho, pelo amor de Deus. Não dá para ser um outro profissional que não um profissional que analise o trabalho. O psicólogo vai tratar do trabalhador, vai analisar o trabalhador. Porque eu não consigo cumprir a norma se eu não analisar tudo isso cá atrás. As medidas de prevenção devem incluir duas ou mais. São no mínimo duas, tá? Pausa para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores. Alternância de atividade com outras tarefas. Ó, avaliação do trabalho, olha que lindo. Ah, está exposto a risco químico, físico, biológico. Vamos pensar em pausa? Vamos pensar em atividade, a alternância com outras tarefas? Alteração da forma de execução, organização da tarefa, outras medidas técnicas aplicáveis. Mas é transtorno mental, mas é transtorno mental, mas é burnout, mas é ansiedade. Tá, isso é tudo verdade. Não é mentira. Mas a avaliação de risco psicossocial é uma avaliação absolutamente abrangente, porque pensa na organização como um todo, considerando todos os elementos do ambiente. Todos, inclusive os insumos usados. Quando não for possível adotar a alternativa prevista nas letras C e D, devem ser obrigatoriamente adotadas pausas e alternâncias das atividades. É obrigatório. A sua EP não prevê essas pausas. Interessa NR1. Se o autor quiser canetar, vai canetar.
Você tem exposição a risco químico, físico, biológico, tem problema de carga cognitiva, e tudo aquilo está lá no início da NR17, 17.4.1, e você não tem isso, desculpa, não precisa de alteração de NR1 nenhuma. Você já está infringindo a norma, e não é um item, olha quantos você está infringindo aqui no NR17. Aí ele vai falar das pausas, vai falar de saída dos pós-trabalho para satisfação da necessidade fisiológica, não é psicológica, dos trabalhadores, conforme a NR24, condições sanitárias, conforto locais de trabalho. Aí ele já vem aqui para avaliação de desempenho. Para efeito de remuneração e vantagem, qualquer espécie deve levar em consideração as repercussões sobre a saúde dos trabalhadores. Você não pode fazer análise ergonômica sem considerar isso. Como é que é? O cara só ganha esse bônus aqui se o cara não faltar, então não tem tratar da saúde, se isso, se ele aquilo. Você tem que analisar isso aqui, ó. Até a remuneração. Ah, ele só ganha o bônus se ele fizer 15 horas extras por dia. Até você não está valendo se você está com burnout ou não, depressão, não. Você está valendo até a remuneração, amigo. É por isso que não dá para ter psicólogo, implantador de NR1. É por isso que isso aqui é o trabalho do ergonomista. É por isso que não estudar ergonomia, você não pode fazer avaliação. Precisa ser um técnico ou engenheiro, porque é abrangente demais. Não existe técnico plantador de NR1 para isso e também não existe técnico de segurança avaliador de risco psicossocial, engenheiro avaliador de risco psicossocial. Tem que ser ergonomista, porque a norma ela é muito extensa e ela pega muitas variáveis. Tem que ser quem estudou para isso. Quem tem o ferramental técnico para isso. A concepção dos postos de trabalho deve levar em consideração os fatores organizacionais e ambientais, a natureza da tarefa e as atividades e das atividades facilitar a alternância de posturas. A dimensão do espaço de trabalho e circulação. Aí, aqui na NR17, a teoria que embasa, ele olha o trabalho, agora aqui na organização do trabalho, sobre três vieses. Os três caminhos, né, as três possíveis lesões que o trabalhador tem. Ele vai ter as lesões é, físicas, Dorschler, tá vendo ali o tempo todo falando isso. Ele vai ter as lesões psíquicas, por isso que ele já começa lá com carga, exigência, etc. Mas ele também, e ele vai ter as lesões aos direitos de personalidade. Veja que ele pensa, eu estou afirmando que a teoria que embasa a NR17 considera que risco psicossocial, que está dentro da organização do trabalho, ele não só, por isso que eu falei, você vai ver que ele está nos outros também, mas que ele vai. O dano ao trabalhador é físico, psíquico, o transtorno mental e aos direitos de personalidade, honra, intimidade, imagem, etc. Por isso, no item 17.4.7, ainda há pouco, ele começa a falar aqui, ó, no 17.4.5, concepção, natureza, alternância de posturas. Mas agora ele já vai falar, aí no 17.4.6 ele fala de espaço abaixo de circulação, no 17.4.7 ele vai falar os superiores hierárquicos, que está no âmbito das relações interpessoais. Por quê? Porque ele está vendo a organização como um todo. É a teoria, essa teoria, ela vê isso como um todo. Facilitar a compreensão das atribuições, manter o diálogo aberto, facilitar o trabalho em equipe. Ué, mas isso aqui não é rede psicossocial, gente? Apoio da chefia, apoio dos colegas. Não é isso? Ah, mas tá tudo no mesmo lugar. É tudo na mesma análise. No mesmo bloco aqui, na NR17. Como é que é o negócio de aplicar questionário para complementar a EP? Aplica questionário no PGR. Não entendi. Você faz análise econômica, você não faz. Não. Estimular tratamento justo e respeitoso nas relações pessoais. Quando eu falo tratamento justo, eu estou no âmbito do sofrimento psíquico. O que é justo? O que é justo para mim? O que é justo para você? O que é justiça?
Mas quando eu falo do respeitoso, eu estou falando de direitos de personalidade. Se eu estou fazendo análise ergonômica, eu estou analisando se o tratamento nas relações pessoais, ou seja, mesmo nível, níveis hierárquicos inferior ou superior, as pessoas são tratadas de forma respeitosa. Como é que eu faço isso sem saber se é assédio? Eu tenho que perguntar para as pessoas: você é respeitado aqui? Independente da alteração de NR1, isso já estava previsto desde 2022. Eu vou ler de novo, porque parece que, sei lá, eu acho que eu sou maluco. Ó, os superiores hierárquicos devem ser orientados a buscar no exercício de atividades. A chefia tem a responsabilidade, então você tem que avaliar isso. A chefia está cumprindo isso aqui. E estimular o tratamento justo e respeitoso. Coleguinha não faz bullying com coleguinha. Coleguinha não fica dizendo que quer beijar na boca da mulher casada porque ela está muito linda hoje. Gerente não fica sarrando funcionária. Veja, por isso eu estou afirmando que as lesões aqui na organização do trabalho, as possíveis são Dort-Lé, transtornos mentais e direitos de personalidade. Respeito. E acaba a NR 17.4. Aí eu viro e falo assim: olha, se você está insistindo o tempo todo em transtorno mental, segundo está lá no Smart Lab, cerca de 480 mil afastamentos por transtorno mental de trabalhadores. Não quer dizer que foi por causa do trabalho. Aí você olha o dado, tem a seçãozinha lá, cerca de 10 mil foram acidentários. Mas você tem que olhar os dados dos processos trabalhistas por danos morais. Sabe por quê? Porque a NR 17.4.7 diz que a responsabilidade dos superiores hierárquicos é estimular o tratamento justo e respeitoso. Quando tem desrespeito nas relações, tem dano moral. Logo, essa análise ergonômica também tem que olhar. Eu não tenho como me subsidiar só nos. Aí o pessoal quer usar sintoma, que não existe formação para técnico de engenheiro analisar sintomas de dano psicológico ou psiquiátrico. Quer tratar disso e quer esquecer, e ignora por completo que esta teoria, que na visão que está vigente, até o respeito nas relações é exigido que se analise. Assédio, apoio, tá aqui, ó. Tudo que é respeito social tá aqui, ó. Compreensão das atribuições e responsabilidades de cada função. Tem treinamento? Está capacitado? Diálogo aberto? É ouvido? Tem autonomia na tarefa? Trabalho em equipe? Apoio e relações respeitosas. O que que muda se alterar ou não o NR1? Se você, a sua análise econômica preliminar não tiver tudo isso está aqui, desculpa, só lamento. Entrando em NR em vigor ou não, o que for, não cumpriu, a norma pode ser autuada, de qualquer maneira, em vários itens. Em vários itens. Veja aqui. Aí eu digo assim: olha, o questionário é o menor dos seus problemas. Questionário é ferramenta auxiliar. Se você tem que descobrir, na verdade, se existe um tratamento justo e respeitoso. Você pode fazer isso perguntando diretamente às pessoas no workshop. E pode fazer isso também, dependendo da situação, com um questionário sobre assédio. Talvez você consiga fazer isso num formulário de múltiplos fatores, como o COPSOC da vida. Mas talvez não seja interessante você, ou você não consiga aprofundar esse estudo para descobrir isso. Eu digo isso. A pessoa não entende. Rodrigo, você fica tirando as pessoas do grupo, você fica. Só quer falar de burnout. Eu falo, não, não vamos falar de burnout, não. Porque o burnout é uma das possibilidades, é exceção à regra. Porque a gente não está tendo burnout todo santo dia ao nosso redor. Tem muita gente que tem burnout, sim, mas se nós pararmos para pensar, eu estou com muito mais problema no item 17.4.7, a linha D. Isso é o que mais, é o maior desequilíbrio em todas as empresas do Brasil. E isso é a análise econômica que trata. O grito, o assédio sexual, o assédio moral, está aqui na 17.4.7. É obrigação da empresa fazer isso, analisar isso na AEP, analisar análise ergonômica, só tem dois documentos formais, a AEP e a AET. A AET só existe se eu não resolver na AET. Logo, na minha AEP, eu sou obrigado a considerar a NR 17.4.7
17.4.7 é a linha D. Então, eu sou obrigado desde sempre a tratar de assédio, perguntar para as pessoas. Claro, se você vai aplicar um questionário, se você tem resposta positiva no questionário de múltiplos fatores, você vai ficar. Mas não precisa. Você pode simplesmente, porque está lá no 17.3. Essa avaliação pode ser qualitativa. Ninguém está falando que tem que aplicar questionário. Eu não sei de onde tiraram que é sobre transtorno mental e só aplicar questionário. Eu não sei qual manual de ergonomia falou que a avaliação ergonômica ela é feita com questionário. Eu não sei, honestamente. Questionário é uma ferramenta auxiliar, é importante, tem seu valor, eu não estou negando nada disso. Mas a norma não está dizendo aplique questionário. Não é porque tem questionário de avaliação de específico social que necessariamente essa avaliação é com esse questionário. Até porque, quando eu vou aqui ler com calma a NR 17.4.7, o meu questionário vai ter que considerar tudo isso. E nenhum questionário do mercado considera tudo isso. Então já precisa ir de mais de um questionário, porque qualquer tendência que eu não tiver considerado na EP, eu estou desconforme com a norma. E qual é o questionário que avalia tudo isso? E como é que eu avalio tudo isso com o questionário? Veja que é uma construção um pouco mais complexa. Veja que a construção, na verdade, é a análise do posto de trabalho. Do posto de trabalho. Não é análise se o cara está sofrendo, não está sofrendo. Claro que o sofrimento dele me indica o desequilíbrio. Claro que um afastamento, com um atestado com F10, seja sentário ou não, indica um provável desequilíbrio. Mas o desequilíbrio não está necessariamente nisso, tá? Na dor do pescoço, aqui, na lesão aos direitos de personalidade, que são constitucionais. A honra, a imagem, a intimidade. E tudo isso é NEPER, desde 2022. Você ficou nervoso com essa insistência de falar de transtorno mental. Porque se eu tratar só de transtorno mental, eu estou ignorando todas as questões que estão colocadas ali na NR 17.4. E não além, se a preocupação é só com a multa, então você tem que ler aquilo ali e fazer uma EP que tenha aquele. Olha, 7, 4, 5, 6, 7, 8. Para começar. Com cada linha, cada ponto ali. E se a preocupação é realmente o trabalhador, mais ainda você tem que ler tudo aquilo ali. Então, a análise ela vai ser necessariamente a ferramenta que realmente existe na ergonomia, a principal ferramenta, que é a análise do trabalho real. É isso que a ergonomia busca. Não é o trabalho formal, o trabalho prescrito. É você ir a campo, você olhar a execução do trabalho, entender o que, que realmente acontece ali. E agora você vai ter que. E o certo, pela norma vigente, é você considerar todos os vieses. Ao analisar o trabalho real, você analisa se existe um desequilíbrio a partir da organização, relações que não são respeitosas, falta de apoio de colega, postura, concepção da tarefa, e etc. Isso é análise ergonômica. Claro que você vai classificar esses 5 blocos. Claro que você vai indicar aquele desequilíbrio, por exemplo, pode dar um transtorno mental, ou somatória Artiler, ou uma lesão aos direitos de personalidade. A honra, por exemplo. A honra, sexualidade, imagem. Tudo aquilo que o ser humano tem direito, porque ele fala em relação respeitosa. Ele fala em equilíbrio, exigência de tempo, exigências cognitivas. Não tem jeito. Ou seja, Rodrigo, tiro dali o quê? Ponto um. Não tem esse papinho de só transtorno mental. Esquece. A norma é uma análise ampla. Ponto 2. Não tem esse papinho de analisar a risco social fora da análise ergonômica. Conversa. O cara pode ter transtorno mental porque trabalha num trabalho muito perigoso, sai todo dia pode morrer. Ai, mergulhador, ele vai botar a roupinha lá de mergulho e os documentos dele, porque é uma tensão enorme, é um grande risco o cara morrer. Isso causa transtorno mental. Isso adoece mentalmente a pessoa. O cara trabalha com 500 quilowatts lá, linha viva lá, uma energia absurda. Tocou, puf, já era, virou churrasquinho e acabou. Isso causa transtorno mental. O cara trabalha com substâncias perigosas, risco químico, físico. Pô, se isso aqui cai, se isso aqui rasga um saquinho aqui, todo mundo morre. Ah, é risco químico, físico, biológico. Isso causa sofrimento mental. Perdão, isso causa sofrimento psíquico.
Eu sou obrigado a considerar tudo isso na minha análise. É o que a norma pede. Ele não está perguntando se é insalubre ou se é insalubre. Ele quer saber se o risco químico, físico ou biológico, ele, no caso da vibração, ele menciona especificamente, porque um dos efeitos da vibração é afetar o sistema nervoso central, que vai afetar as questões, as funções psíquicas. Quando ele fala de químico, físico, biológico, aqui no químico eu tenho os agentes neurotóxicos. Eu vou ter os casos de depressão por exposição a tolueno, aos metais pesados, como o chumbo, por exemplo. Por isso que essa análise ela é ampla. A norma ela não fica tratando só dos pedacinhos. Quem quer tratar dos pedacinhos é o mercado, que cisma que é só um pedacinho para tratar. Por isso que eu não posso falar de porque essa depressão ela pode ser tanto por um fator externo, pode ser pela exposição a agentes químicos, neurotóxicos, ou pode ser pelas relações, pelas relações de trabalho, pela organização do trabalho, pelas relações desrespeitosas, pela falta de apoio, pela exigência cognitiva. Então, o que a EP se propõe, a norma quer dizer o quê? Você, avaliador do risco psicossocial, na verdade, o avaliador ergonômico, indica tudo isso. Se puder corrigir, já corrige. Não puder corrigir, vai procurar na ET. Articula isso com o PCMSO, que quem fará a investigação é o médico. Não sou eu, né? Você que vai dizer que o cara está com depressão porque o chefe gritou. Você não tem condição disso. Isso é um diagnóstico multifatorial. Você não tem condições de ter burnout ou não, você não se meta nisso. Sua análise é do trabalho. Mas é claro, o médico não está aqui. Então ele tem que saber se o cara tem exposição a tolueno. E isso isso vai influenciar lá no diagnóstico diferencial. Ou se ele tem uma exigência cognitiva muito alta na função dele. Ou se ele tem isolamento dentro da empresa. Ou se ele não tem apoio da chefia. Ou se ele não tem treinamento ou ferramentas adequadas. Por isso que a análise ergonômica é articulada com o PCMSO. Estão tentando tirar o papel do PCMSO e jogar para dentro da EP. Não, 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 vamos avaliar. Não, não, o problema é o doente. Não, o problema é o doente não. O doente é tratado lá no PCMSO. A norma é muito clara quanto a isso e tecnicamente é óbvio. Eu não tenho a menor capacidade de dizer se alguém está com depressão ou não. E mesmo que eu diga, eu não posso dizer qual motivo. Eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Então, o meu foco aqui não é encontrar os doentes, não é dizer que o trabalho está adoecendo ninguém. Eu não posso nem afirmar isso. O trabalho adoeceu. Eu não posso afirmar isso. Eu não tenho formação nem habilitação legal para afirmar que o desequilíbrio que eu vi adoeceu alguém. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Eu tenho doenças multifatoriais. Ah, então, como o chefe grita, logo ele está com depressão. Você não pode concluir isso. Você não pode concluir isso. Nem tente. Isso é um absurdo. Eu fico revoltado, engenheiro técnico, falando de transtorno mental. Porque não é papel deles. O transtorno mental tem que ser tratado no grupo dos psicólogos e dos médicos, que têm condições, debatem mais a fundo e têm outras ferramentas para. E muitas vezes nem eles concordam. Se a gente falar no perfil do professor Marcos Mendanha, que é médico de trabalho, psiquiatra e advogado, ele tem uma publicaçãozinha que ele diz assim: qual burnout você está tratando? Então nem fala de burnout. Se o cara que é psiquiatra, médico do trabalho, advogado, o cara faz uma postagem dizendo que tem quatro definições diferentes de burnout, criticando várias delas. Sou eu que vou me aventurar a falar nisso? Não, estou preocupado aqui com a doença do trabalho, da organização, da sobrecarga, da relação respeitosa. Então, por que o técnico de engenheiro está preocupado com burnout? Não é seu papel. Você não é da área da saúde? Cara, até eles vão brigar entre eles. Se é depressão bem trabalho ou não, se é causa, se é com causa. Você tem que conhecer. Mas, se o teu material, se o seu conteúdo, se os seus comentários, eles estão ignorando toda a NR 17.4, sobrecarga, tudo aquilo que a gente acabou de ler, e está falando de transtorno mental, então tem alguma coisa errada em algum lugar. Tem que ser lá no grupo que trata de NR7. Se é para tratar de NR17, eu tenho que tratar de tudo aquilo ali, até de risco químico e biológico, postura, organização, apoio de chefia, risco psicossocial. Ou seja, eu fico muito angustiado. Confesso a vocês, muito angustiado, porque está na norma, é muito claro. Está na norma, é muito claro.
Não tem esse papinho de ficar falando de, o Brasil está com uma crise de saúde mental. Sim, 11% da população brasileira, segundo a OMS, tem algum tipo de transtorno mental. 11%. Então, se considerarmos aí esse número extrapolando para dentro das empresas, 11% dos trabalhadores já têm transtornos mentais. E não é porque trabalham. Pelo contrário, só que quando eu vejo o adoecimento dos trabalhadores, eu vejo que não chega a 11%. Porque o trabalho é promotor de saúde mental. Adoece mais quem está desempregado. Adoece mais quem não tem função. Adoece mais quem não se sente útil. Está se vilanizando o trabalho, está se ignorando a norma, a técnica, a ciência e se decidiu demonizar o trabalho, usando dados, inclusive, absurdos. Houveram 480 mil afastamentos de trabalhadores. Logo tem que tratar a saúde mental nas empresas. Mentira! Mentira, tem que tratar a saúde mental na sociedade. Nós temos 11% da população brasileira com transtornos mentais. E o que está salvando uma parte dos 11% é justamente o trabalho. Que não deixa o cara ter mais crise, que não deixa o cara se afundar. Ainda que nós tenhamos muito trabalho, que é realmente adoecedor. O que não está se percebendo, eu vou dar uma opinião pessoal minha, é que há um movimento para desqualificar o capitalismo. Rodrigo, a política não é política. Eu estou falando análise, vou tentar ser completamente isento. Eu saio do modelo de produção feudal, tem a Revolução Industrial, e aí vem o capitalismo, certo? O capitalismo começa aqui na Revolução Industrial, em que eu substituo o modo de produção, e agora ele vai ser, no capitalismo, o trabalho é remunerado, as pessoas passam a viver em função do seu trabalho. Até o modelo de produção feudal, eu tenho casa, comida, tá inverno e eu vou ter trigo, eu vou ter a lenha, porque eu estou nos domínios de um senhor feudal. Então o rei manda distribuir comida para todo mundo, ou o rei vai lá e toma a comida de todo mundo. O gado não é meu, o gado é do rei, então ele pode me dar, ele pode tomar. Quando eu chego na Revolução Industrial, eu passo a ter o capitalismo, que diz assim, não, Rodrigo trabalha, ganha o dinheiro, aí ele compra lenha ou não compra lenha, o problema é dele. Então, nós viemos desde a Revolução Industrial, final do século XIX, com o trabalho sendo central nas nossas vidas. A crise que vivemos hoje é justamente do papel do trabalho na sociedade, nas nossas vidas. Porque eu tenho uma revolução tecnológica, eu não preciso mais de tanta força de trabalho, os Estados Unidos não precisam mais aceitar imigrantes. Por quê? Porque as pessoas agora estão comendo através de iFood. As cozinhas, os restaurantes agora, aqui no Brasil, lá, não precisa mais de mesa e cadeira. Tem um mano de cozinha que é só para fazer um monte de refeição. Eu fazia isso dentro de casa. Agora eu não preciso. A tecnologia evoluiu, então tem menos prato para lavar, eu tenho menos louça, eu tenho menos isso, menos aquilo. Tem menos que ir menos vezes ao mercado. A tecnologia propiciou uma evolução que diminui a necessidade de horas de trabalho, da força de trabalho. E aí começa uma demonização do trabalho. Hoje, entre as crianças e adolescentes, é xingamento chamar alguém de CLT. Hoje, coincidentemente, está se apontando o trabalho como adoecedor, quando, na verdade, ele é fator de saúde mental. Salvo as exceções, trabalho sempre ajudou o homem a ser mais saudável, inclusive na cabeça. Todo mundo sabe que o cara, pô, tá deprimido, ficar desempregado, vai ficar mais deprimido ainda. Todo mundo sabe disso. Vai trabalhar, vai executar alguma coisa que você melhora. Esse é o clássico. Mas nesse momento a gente está demonizando o trabalho. Mas não está demonizando o trabalho como fator de adoecimento mental. Está demonizando o trabalho como um todo. O salário, a jornada, o sentido do trabalho na vida das pessoas. A geração Z já questiona o sentido desse trabalho. Então, essa demonização, essas historinhas que agora, que o trabalho é uma crise. Não, a gente tem uma crise de saúde mental na sociedade humana, em todas as partes do globo, em alguns lugares mais, outros menos. O Brasil é o país que tem mais transtornos mentais, mais depressão, por exemplo, da América Latina. Não tem nada a ver com o trabalho. Claro, isso também vai estourar no trabalho, é óbvio. O trabalho em algum momento vai ser com causa, vai concorrer com isso, vai contribuir. Mas não é que o trabalho em si esteja adoecendo mais as pessoas. Não é porque o trabalho piorou de 2023 para 2024. Olha, de 2023 para 2024 aumentou 68%. Piorou? O trabalho não piorou. Não tem uma coisa a ver com a outra. O trabalho que dá melhorou em muitos lugares. Melhorou a remuneração, a renda aumentou, eu tenho menos pessoas desempregadas. O desemprego é um fator de adoecimento mental.
Desemprego. Pode pegar aí, pode jogar no Google agora, pode pegar qualquer acadêmico, qualquer literatura, vai dizer desemprego é fator de adoecimento mental. E eu estou com baixíssimo nível de desemprego, eu estou dizendo que o trabalho está adoecendo, mas nós estamos, não é porque realmente o trabalho está adoecendo mais, na minha ótica, é porque nós estamos demonizando o capitalismo, esse modo de produção em que eu vivo em função daquilo que eu produzo, do trabalho. Nós, como sociedade, principalmente a geração Z que diz assim, eu não vou trabalhar 6 por 1. Eu não quero ser CLT. Eu prefiro vender miçanga na praia, prefiro fazer joguinho em casa, prefiro fazer qualquer outra coisa. Isso que vocês, gerações anteriores, fizeram não nos serve mais. Então você vê a demonização do trabalho e de várias formas. Que os profissionais de CC estão fazendo a mesma coisa. Não existem dados para dizer que o trabalho está mais adoecedor. Não existe dado. A norma vigente de 2022 não aponta a avaliação de risco social como avaliação de adoecimento mental. Está bem claro na norma. As teorias que embasam essa norma tratam esse risco como completamente abrangente, até os direitos de personalidade. Mas nesse movimento de demonização do capitalismo, desse modelo de produção que é vive em função do trabalho, ser remunerado, nessa discussão, o que que eu faço? Eu trabalho, não tenho tempo para viver, quando eu tiver, quando não precisar trabalhar, mas eu já morro, essas discussões todas, essa crise que o trabalho, que o próprio capitalismo vive, né? Que a gente vai fazer o quê? A gente vai permitir uma parcela mínima da sociedade muito rica, o resto pobre, concentração de renda, todos os questionamentos ligados ao modelo de produção que nós temos no Brasil e quase no mundo todo, que é o capitalismo. Essa é a grande discussão real. E aí, até mesmo adoecimento mental, sendo que o trabalho é um fator de saúde mental, nós já estamos demonizando, ignorando a norma, ignorando o que as empresas realmente têm que fazer, ignorando, e tratando como se fosse uma avaliação do adoecimento mental das pessoas. Desculpa, com todo respeito, a epidemiologia não vai nos apontar esse crescimento nas transtornos mentais, mas processos trabalhistas apontam. Pessoas cada vez menos tolerantes para aquilo que sofre no meio de trabalho. 500 mil, quase 500 mil pedidos no ano passado de indenizações por danos morais, que está lá em NR 17.4, acabei de ler lá, ponto 4.7. Está lá na NR 17.4.7. Aquele item ali que trata das ações trabalhistas. Porque o tratamento não foi respeitoso, quero ser indenizado. Parte das ações, é claro, é isso. Não são todas, mas claro que é isso. Aí, se quando eu chego e falo assim, vamos falar do seu trabalho, a pessoa, não. Porque o senso comum não sabe por quê, não parou para analisar, e está repetindo a história do adoecimento mental. Não é o que a norma diz, não é o que a ciência diz, não é o que os dados dizem. Tem sim uma crise de saúde mental na sociedade, no mundo, no Brasil e no mundo. Temos sim. Mas, pelo contrário, o trabalho tem que ser visto como salvação, como fator de saúde. E sim, temos que procurar encontrar os equilíbrios, sim, sem dúvida. Ninguém está dizendo que não. Mas essa demonização e essa distorção. Então vamos continuar deixando o cara ter Dortiler, Joãozinho ter Dortiler, porque a gente só vai perguntar para ele se ele está sofrendo psicicamente. Então vamos deixar o Joãozinho ficar lá 10 horas só digitando, 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 digitando. Então não vamos pensar em reformular o modo de produção, não vamos pensar em mais nada, porque não, a avaliação é só de aplicação de questionário. Mas você não está cumprindo a norma, não está protegendo o trabalhador. Quando nesse manual aí vazado, eu vou acabar, tá, pessoal? Nesse manual aí vazado parece, né? Porque ninguém se manifestou oficialmente, pelo menos eu não vi até agora que seria esse manual aqui, gerenciamento de riscos ocupacionais, guia de informações sobre fatores psicossociais, seria do Ministério do Trabalho. Muita gente não presta atenção nisso aqui, ó, ou não parou para analisar para entender. Porque quando ele fala aqui, ó, aqui, página, página 7, ele faz esse quadro aqui, ele fala, peraí, deixa eu ler o título.
Listagem exemplificativa de fatores de risco psicossociais, fatores de risco psicossociais, que podem acarretar agravos à saúde do trabalhador. Assédio de qualquer natureza, ele fala sobre transtorno mental. Má gestão de mudanças organizacionais, transtorno mental DORT. Baixo controle de trabalho e falta de autonomia, transtorno mental DORT. Claro, o cara é obrigado a continuar ali forçando aquele grupo muscular, vai arrebentar o braço, vai inflamar, não tem jeito. Sobrecarga, excesso de demandas, transtorno mental DORT. Por quê? O fator de risco social ele não vai simplesmente tratar de transtorno mental. Está lá em NR17. E é interessante que aqui eles nem se arriscaram a colocar as lesões de personalidade, obviamente. Ele coloca o assédio, por exemplo, simplesmente como um fator de adoecimento, de transtorno mental. Ele não coloca, mas esse assédio também é lesão de personalidade. É um fator de risco, que a personalidade que haja uma lesão. Então eles nem se arriscaram a falar isso, mas é um fato. Não está ali, mas é. Mas é, não é? Ou seja, o cara pode não ter o transtorno mental, teve seu direito lesado, e ele vai buscar reparação quanto a isso. Quer dizer, e eu, como eu falei, a NR17 colocou esses cinco vieses, né? Eu coloquei o sexto, o acidente. Eu acho que seria o sexto. E algumas teorias, alguns estudiosos, a parte da literatura já traz também os acidentes, mas não entrou nessa alteração, que começou a viger em 2022. Mas ela foi bastante ampla. Eu acho que assim, dá para a gente parar e pensar se realmente dá. Me desculpa se você quer falar de burnout no grupo. Nesse aqui, por favor, não fale isso. Coloca lá no pessoal da NR7, porque eu nunca vou estimular engenheiro, técnico, ergonomista a avaliar dano, transtorno mental. Não é papel deles, não há formação para isso. E acho que eles têm que olhar mais para isso aqui, de forma mais ampla. É muita coisa para avaliar ali, é muito complexo. E aí querer falar de depressão, de... Deixa para o médico, coloca os seus achados na NR7, deixa o médico. Ele sim entende de transtorno mental. Deixa o médico indicar um psicólogo, ou deixa o psicólogo da organização fazer. Faça você análise ergonômica, estude ergonomia, faça uma boa análise ergonômica, mas não tenta ficar falando em doença, porque você não é especialista em doença. Desculpa te falar isso. E se você é da área, se é psicólogo, se você é médico, não leva isso para o resto do grupo. Por favor, não difunda isso. Fale com um público que tenha habilidade e conhecimentos para entender sobre isso, para entender o seu recado. O técnico não tem, não, ele não tem informação para isso, o engenheiro não tem informação para isso, salvo exceções, é claro. E não é papel dele entender disso. O que a gente está tendo é um bando de técnico engenheiro agora que não se especializa em saúde mental, porque vem o psicólogo trazer material sobre saúde mental. Eu vou até fazer um comentário aqui no outro dia, desculpa se você está me ouvindo, mas eu sou obrigado a falar. Vem um menino no grupo, compartilha a postagem dele, eu peço educadamente para não. Olha, por favor, aquele grupo não é meus autores, porque você é obrigado a ficar filtrando. Eu estou indo na contramão do que o pessoal está falando. Então, não tem sentido eu reunir as pessoas para mandar um recado nesse sentido e vem outra pessoa e coloca. Eu não sei nem se está certo ou errado, mas não é esse o ponto. É porque se você pode, todo mundo pode, tal, etc. E aí começa um assunto ali, junto com a psicóloga, burnout. Inclusive, burnout é muito difícil, tal, etc. E aí eu insisto, 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 insisto. Eu tento cortar de todas as maneiras, porque não é o que eu quero tratar nesse grupo. Claro que quem achar que tem que ser tratado pode sair, não fica. Todo dia alguém sai, não tem problema, tá tudo certo. Mas eu não quero tratar disso, porque eu entendo que a análise ergonômica não se preocupa com o adoecimento mental, porque eu não vejo isso na norma. E nem vejo capacitação e habilitação profissional para profissional que faz análise ergonômica tratar de transtorno mental. Então, eu acho que é um absurdo tratar disso. E aí o garoto insiste, 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 insiste. E aí eu tiro ele do grupo, achei me senti desrespeitado. E aí ele me chama no WhatsApp. E aí a gente vai conversando, conversando, conversando. Chega algum momento em que chega nessa questão da Dartler. E aí ele fala, não, isso é risco biomecânico, você confundiu tudo. Pô, pô, tá, então eu estou confundindo. Então quer dizer que risco social, fator de risco social não é fator de risco para a Dartler? Poxa. Então você quer compartilhar o seu conhecimento no grupo. Você quer falar da dificuldade de fazer diagnóstico de burnout.
Ponto um. Dono de padaria vai ouvir burnout? Eu tenho 38% da população analfabeta funcional nesse país. É muito bonitinha a palavra em inglês. Só que, pô, se nem os médicos não contam que é burnout, somos nós que não somos nem médicos nem psiquiatras que vamos ficar discutindo, usando essa palavra para quê? Se está difícil para eles definir o diagnóstico, definir se é doença, se é síndrome, se é isso, se é aquilo, quanto mais para nós que não temos nem nada a ver nessa história. E aí o básico você não consegue entender. Claro que está chateado comigo, mas foi obrigado a falar. O básico é a sua obrigação de entender que a organização do trabalho, o caso do Hostler, que aquele fator de social sobrecarga causa do Hostler, isso você não consegue entender. Você acha que é fator de risco biomecânico? Sim, é biomecânico, derivado do risco psicossocial. Você quer falar de transtorno mental, quer falar da dificuldade, parece que é um conhecimento muito profundo. Na verdade, é um conhecimento raso, porque todo conhecimento que não tem base, fundamento é raso. Começa do básico, começa da NR17, começa dos livros de ergonomia. Nesse material aqui, deixa eu compartilhar de novo, ó, tem excelentes dicas bibliográficas. Aqui, ó, no finalzinho dele, ó, como é que termina o material. Ó, aqui, ó. Olha, olha quanta coisa tem. Olha quanta coisa tem para ler, gente. Olha, 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 relatório, integração. Aí vem os livros todos, ó. Integração da ergonomia, fatores de risco sociais do trabalho, limitações de abordagem integral, saúde mental, saúde do trabalho, estratégias organizacionais de gestão, managing the risk of psychosocial hazards at work. Olha que bonito. Mental Health at Work, Policy Briefing. Gente, vai ler, pelo amor de Deus. Se não ler, se não estudar, vai ficar falando besteira. Desculpa, vai querer falar de burnout. Vai dizer que é o psicólogo que tem que fazer, que tem que analisar pós-trabalho e organização do trabalho. Vai fazer, porque vai pegar a parte pelo todo, o todo pela parte. E não vai entender. É economista, sim. Tem papel para advogado, sim. Tem papel para psicólogo, sim. Tem papel para RH, sim. Só com a autodireção, sim. Tem papel para todo mundo. Mas, por favor, você entende mais de saúde mental? Ótimo. Você não está capacitado para fazer uma EAP, tá? Só para te avisar. Só para te avisar. A EP são os 5 viés, só na NR17. A EP analisa 5 coisas. E não é só saúde mental do trabalhador. Então, você me desculpa. Então, pode se juntar com o ergonomista para você poder participar. E a sua ajuda vai ser muito importante, mas não tem que se responsabilizar para essa avaliação, porque a avaliação de psicossocial não é só de sofrimento mental, com todo respeito. E se você é ergonomista, talvez você precise sim da mão da ajuda do psicólogo. Outro profissional que tenha proficiência, até habilitação legal, para tratar de transtorno mental. Mas entenda que é uma análise ergonômica, que é a observação do trabalho real e que ela não se restringe a um ponto e que não dá para fazê-la de forma correta, atendendo a norma, atendendo a técnica e a ciência, aos pedaços. Eu não posso tratar o transtorno mental sem pensar que ele pode estar com transtorno mental porque ele está exposto a agente nocivo. Eu não posso tratar de transtorno mental sem pensar na organização. Eu não posso tratar de transtorno mental sem pensar que talvez seja porque a alavanca é muito alta, todo mundo consegue com tarefa, ele não consegue. Desculpa. É uma análise integral do trabalho. Ufa, 4 mensagens aqui, o pessoal foi comentando. Hum, o Roberto, você entende que os métodos de pesquisa de fatores de social não são válidos? Eu afirmei o contrário, Roberto. Como assim? Eu não entendo. Sim, só que são métodos auxiliares. Eu não chego só para aplicar esses métodos. O que a gente faz é analisar o posto de trabalho, o trabalho real. Quando eu identifico desequilíbrios que podem ir para essa área do sofrimento psíquico, aí eu escolho a ferramenta adequada, certo? Mas vamos voltar, por exemplo, do Joãozinho, Roberto. Joãozinho está lá agitando muito porque ele tem uma sobrecarga. Isso eu identifico observando o trabalho real. Eu identifico que isso pode ferrar o ombro dele, identifico que ele pode se sentir frustrado, até se frustrado não.
pode ter sofrimento psíquico com isso. Eu não preciso de ferramenta nenhuma. A ferramenta vai me auxiliar, e essa ferramenta ela pode ser tanto a entrevista pessoal com ele, uma entrevista em grupo ou aplicação no questionário. Vamos deixar isso bem claro. Porque, na verdade, aqui o importante é ouvir o trabalhador e não aplicar questionário, não aplicar ferramenta. Então, na fase em que eu identifico o desequilíbrio, eu vou lá perguntar para o Joãozinho, seja um questionário, seja individualmente, seja em grupo, para tentar descobrir qual o sofrimento, qual a autopercepção dele quanto a isso. Porque se ele demonstrar que está sofrendo mais, está altamente incomodado, eu sei que isso tem mais urgência. Isso vai ajudar eu a fazer a matriz de riscos. Percebe? Mas não é a aplicação de questionário nem da entrevista que vai definir que o risco existe. Sou eu, o validador, que defino. Tem que ficar muito claro. Porque ele pode achar que não está sobrecarregado. Ele pode achar que aquele ruído altíssimo não faz mal nenhum. Não tem problema. A menina pode achar que aquela sarrada do gerente nela não tem problema, ela pode até gostar. Então não é a autopercepção que define. O questionário, entrevista em grupo ou individual, vai dar a autopercepção dele e me dá, por um lado, vai me dar a urgência para eu tratar isso. O cara está sofrendo, já dá sinais claros quanto a isso. Ou, em alguns casos, que eu não posso entrevistar todo mundo, esses questionários eles vão me dar coisas que eu não consigo avaliar, porque eu não posso avaliar todos os pós-trabalho. A empresa é muito grande, por exemplo. Então, eu não dá para ver posto a posto se tem assédio. Então, eu apliquei o questionário, ele vai me indicar. É lá que eu vou correr para analisar melhor. Não tem essa de que métodos de pesquisa não são válidos. É que os métodos de pesquisa que está escrito no questionário, eles não são a base da análise ergonômica. Isso é fato. Se eu entendo que não existe avaliação de risco social isolada na análise ergonômica, não são pedaços diferentes, é uma análise ergonômica que inclui todos os fatores de risco ergonômicos e todos os cinco vieses. Posso encontrar o risco psicossocial. Se eu entendo isso, eu entendo que essa análise é feita com observação do trabalho real. E aí, a partir do que eu encontrar, do viés que eu encontrar, aí é que eu posso usar uma ferramenta, ou usar outra, ou me subsidiar de outra coisa. O equívoco do mercado é achar que a análise de risco social é a aplicação do questionário. É perguntar a autopercepção do trabalhador. Não, isso não é verdade. Tecnicamente, na ciência, não há nenhuma previsão disso. A previ- que se pede é uma análise da organização, do imobiliário, das ferramentas, e etc, etc. Questionário é uma possibilidade. E ele só é indicado caso você não possa falar com o trabalhador. Caso você não possa, porque o ideal é ouvir diretamente o trabalhador. Mas é claro, mil trabalhadores, 2.000 trabalhadores, melhor aplicar um questionário. É, Tatiana, concordo plenamente, tem que ser profissional, conhecimento da organização do trabalho. Sim, se você não entende a organização do trabalho, você não pode fazer esse tipo de avaliação. Esquece, esquece. Porque, na verdade, é uma análise que pede para você fazer o todo. Bom, dúvidas, perguntas, comentários, xingamentos? Todos satisfeitos? Espero ter realmente ajudado. Espero que você ficasse aqui mais de uma hora me ouvindo e tenha mudado a sua visão sobre o que realmente a norma pede. Pare com essa besteira de perguntar quando é que a NR1 entra em vigor ou não. Entenda se já está em vigor. Para com essa coisa de achar que é só aplicar questionário. Isso é uma análise ergonômica, isso tem que ser feito por ergonomista. Claro que uma equipe multidisciplinar pode ajudar, mas é sobre a análise dos postos de trabalho e sobre o trabalho, não sobre o trabalhador. Espero que você consiga ver na norma, na NR17, que essa análise ela não é aos pedaços, um faz um pedaço, outro faz outro. Não, não é isso. Uma análise ergonômica, é claro a partir da complexidade do caso real, chama um psicólogo, chama um médico, chama, chama o engenheiro de produção, chama o RH, porque dependendo do que eu vá avaliar ali, pode envolver muita coisa, chama o dono da empresa. Mas realmente desculpa, é ergonomia. Sem ergonomia, você não deveria. Se você nunca estudou ergonomia, desculpa, para de tratar de específicos sociais, porque você está mais prejudicando do que ajudando, com todo respeito. Com todo respeito. Tatiana, poderia reforçar por que não se complementa uma EP, uma ET existente? Porque a análise, Tatiana, é uma análise ergonômica, olhando os cinco vieses.
Quando eu vou lá olhar o trabalho do posto, de trabalho do Rodrigo, e eu vejo que tem um risco de Dorschler, eu preciso falar se é porque é da organização do trabalho, se é porque o mobiliário é inadequado, se é porque o maquinário é inadequado, se é porque ele não foi treinado adequadamente para usar aquele maquinário, aquela ferramenta. Ou seja, quando eu estou fazendo análise ergonômica e eu tento encontrar as possibilidades de dano à saúde, de agravo à saúde do trabalhador, certo? O principal da ergonomia aí vai ser a do Artilé. Então, vamos falar do Artilé, mas na verdade pode ser outros, até acidente. Então, eu vou analisar o pós-trabalho, tentar encontrar a do Artilé, por exemplo. Essa do Artilé pode ser por vários motivos. Porque não se fez o job rotation, por exemplo. Porque colocaram o Rodrigo só para ficar cortando aquela coisa. Ou pode ser simplesmente porque a tarefa está mal, tá mal concebida mesmo. Poxa, por que que não fez diferente? Ou pode ser porque a faca do Rodrigo tá cega, faz mais esforço, ferramenta inadequada. Ou porque o Rodrigo não foi treinado para fazer o corte certo no frango. Ou seja, no final, a lesão do Rodrigo, ela pode vir de um dos viés diferentes. Organização, ferramenta, maquinário, mobiliário. Ou seja, a lesão é a mesma no ombro do Rodrigo. Mas por quê? Então, por isso que eu não posso fazer da organização. Aí depois eu vou lá, pego um questionário. Então, eu não estou analisando o posto. É por isso que eu não posso complementar. Se você tem uma EP, uma ET, que ela não considerou NR17, 4, 5, 6, 7, 8, troca de profissional. Ele não vai atender nem a norma. Desculpa. Você tem que pegar a sua EP, sua ET, abrir a NR17.4 e ver se atende. Se ele está tudo que está ali. Não tratou, troca de profissional. Não dá mais para complementar. Ele não analisou o posto-trabalho corretamente. A verdade é essa, não analisou. Ele tem que analisar e dizer, olha, aqui se corrige melhorando a organização, aqui se corrige melhorando o mobiliário, aqui se corrige melhorando a concepção da tarefa, aqui se corrige melhorando a ferramenta. Entendeu? Risco ergonômico. Qual é a correção? Ou está na LNR 17, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8. Esse ponto 4 ficou de fora, agora vai dar uma complementar com o questionário. Pô, aí não. Quer dizer, o Joãozinho está sobrecarregado de o tempo todo, devia melhorar a organização, variar a tarefa, dar descanso, etc. Não fizeram isso. Aí agora eu simplesmente vou, para tapar esse buraco, aplicar um questionário para perguntar se o Joãozinho está sofrendo psicicamente. Então, se ele disser que não está sofrendo, então não tem risco. Então não vou propor a solução. Porque, na verdade, eu tinha que ter analisado o post-trabalho do Joãozinho lá no início. E aí ter visto, ó, esse teclado aí, esse cara vai ter o braço arrebentado, porque ele digita demais, porque não tem apoio pro braço, porque a iluminação é deficiente, ele está tomando um lugar escuro. Os cinco vieses. Esse teclado é muito duro, é inadequado para a tarefa, ele é muito pequeno. Os cinco vieses, NR 17.4, 5, 6, 7, 8. É isso a análise ergonômica. Ah, não, eu deixei de fora esse viés aqui. Tá fazendo análise, né, amigo? Para de graça. Beleza, Tatiana? Beleza. Pessoal, obrigado. Espero que tenham gostado. E se você não fez a matrícula no curso ainda, gente, você não vai encontrar esse conteúdo em outro lugar. Você já deve ter percebido isso. Vale a pena o investimento. Pelo amor de Deus. Para de ficar se fazendo cursinho aí, seguindo conteúdozinho aí de burnout. Pelo amor de Deus. Vem, vamos estudar a sério esse negócio. Vou dar as melhores ferramentas, talvez nem para você avaliar, tá? Mas para você tratar disso e ajudar na contratação de profissionais. Rejane matriculada. Rejane, toda vez que você se matricula no curso meu, sabe que eu sou, sabe que eu sou seu fã, né? Sabe que eu sou seu fã. Gente, para quem não conhece, a Regiane é uma contadora, chefe da história de contabilidade do RH, né? Aquela parte da história de contabilidade que faz folha, demissão, admissão. A RH é uma história de contabilidade, ela é contadora e estuda SST. Olha como é danada. Olha que cabeça dessa mulher. Ela é uma contadora e estuda há anos NR, SST, prevenção. Eu fico orgulhosíssimo lamentavelmente, conhecer pessoalmente, já conheço a região já há uns 4, 5 anos, mas nunca pude encontrá-la na Bahia. Mas fico muito honrado mesmo pela sua presença, porque você vai estar no curso com a gente. Beijo, Regiane. A gente está dizendo que aprender ajuda meus clientes.
São problemas reais que os clientes têm, principalmente na área de contabilidade, clientes pequenos, eles não têm o suporte, não têm essa ajuda. Acho inteligentíssimo da sua parte, deve tirar muita dúvida. Parabéns. O Moscarelli falou que foi uma explanação, espero ter te ajudado e te espero no curso, hein? Te espero no curso, hein, Roberto? Beijo, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.